tudo vai cair no mar, mas ninguém vai morrer. Tenham coragem, pois ontem à noite, versículo 23, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando contigo. Assim, senhores, tenham bom ânimo, tenham bom ânimo, porque eu creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito, e nós dizemos glória a Deus por esta palavra. Gostaria que você fizesse esse favor por mim, apenas para nós gravarmos isso. Gostaria que você olhasse para esse irmão do seu lado, pelo menos duas pessoas, e perguntasse para ele. É uma pergunta talvez um pouco que retórica, mas nós vamos descobrindo ao decorrer da mensagem. Pergunte para ele ou para ela: você confia em Deus? O que ele respondeu? Sim, né? É óbvio, senão a gente vai chamar para oração já. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre motivos para se confiar. Quando a confiança, ela é além de palavras, e ela acaba sendo as nossas próprias atitudes. Amém? Feche os olhos. Pai, nós oramos ao seu nome e cremos que o Senhor está aqui. Imprevistos acontecem, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sentimos o seu fluir e a tua graça sobre nós esta noite. Abra a nossa visão, abra os nossos ouvidos, para que nós continuemos recebendo do Senhor uma porção do céu. Fale conosco, continue falando conosco, assim como o Senhor tem se manifestado. Que possamos sair daqui com o seu direcionamento, com algo para que nós possamos continuar vivendo a sua vontade e o seu querer. Esta é a oração que nós fazemos, no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, igreja, quem pode dar um glória a Deus? Pedir a Deus uma orientação de um texto, de uma palavra que viesse trazer a vocês aqui esta noite, dentro do sobrenatural, do culto sobrenatural que vocês estão inseridos, pedindo a Deus um direcionamento de algo que o Espírito Santo gostaria que falasse aqui, continuasse falando ao coração de vocês, não apenas a minha vida, mas como a vida de vocês. E Deus me levou a pensar um pouco sobre esse texto, um texto conhecido de vocês, que contam um dos episódios mais belos da Bíblia Sagrada, e talvez um dos episódios missionários mais extraordinários que aconteceu com o apóstolo Paulo, nos ensinando o que de fato é viver para Cristo, com Cristo e por Cristo. Por que eu pedi para que vocês olhassem para o irmão do seu lado e perguntassem se ele confia em Deus? Porque é uma pergunta retórica. É óbvio que num culto como esse, a atmosfera espiritual que aqui está, o poder extraordinário que está sobre nós, e isso é perceptível, isso nós não forçamos para que vocês entendam, isso é perceptível. A nossa resposta seja direta. É uma pergunta em que ela é uma pergunta retórica, eu já sei a resposta. Então, quando nós perguntamos: você confia em Deus? A resposta ela é direta: confio. Porque nós achamos e pensamos, isso é correto, não há nada errado, que a confiança em Deus, ela é algo que precisa estar na ponta da nossa língua. Eu confio em Deus, não há nada em mim que me deixe desconfiar em Deus. Eu confio em Deus, e a prova disso é que eu estou aqui essa noite, não é, pastora? Eu enfrentei coisas e passei por coisas que me fizeram estar aqui essa noite, então a minha confiança está depositada em Deus. Mas essa noite eu venho apenas lembrar vocês e talvez ensiná-los no quesito de importância, que confiança em Deus nem sempre é aquilo que eu falo, nem sempre é as palavras que saltam da minha boca, nem sempre é com tanta vigor e confiança que eu falo: eu confio em Deus, ou seja, de prontidão, de bate-pronta. Confiança em Deus é algo que vai sendo requerido ao longo do caminho, porque Deus precisa de pessoas e quer pessoas que confiem nele, não apenas porque as suas palavras estão dizendo isso, não apenas porque é o seu jeito de falar, mas Deus procura pessoas que confiem nele quando as suas palavras não forem capazes de exemplificar isso, mas as suas atitudes conseguirem demonstrar o nível de confiança em que nós temos. Porque confiar em Deus não é apenas, eu repito, palavras. Confiar em Deus é sermos levados a um nível de amadurecimento, que nós aprendamos a confiar em Deus, não apenas com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes.
Deus quer que nós entendamos que nós estamos sendo levados a um nível de amadurecimento, a ponto de entendermos que enquanto nós caminhamos com Ele, o nível de confiança a Ele não está apenas preso naquilo que falamos, mas muitas vezes não será as nossas palavras que vai explicar isso, mas a forma com que nós escolhemos viver, como nós escolhemos responder a certos cenários e a certas situações, vão ser o que de fato vai mostrar o nível de confiança que há em nós. O meu clamor nesta mensagem é que Deus levante pessoas em um nível de confiança além do limite, além do que nós estamos acostumados, onde pessoas não precisarão de portas abertas, não precisarão de cenários esclarecidos, não precisarão de tempestades aplacadas, mas entenderão que a confiança em Deus está além disso. Está além de qualquer cenário, está além de qualquer posse, está além de qualquer palavra, está além de qualquer outra coisa que Deus o faça. Mesmo que Ele o faça ou não o faça, o meu nível de confiança nele é intacto. Eu conto isso para vocês por um episódio que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu tenho 26 anos hoje, mas eu me lembro de um episódio que aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos. Eu tinha acabado de tirar a habilitação. Deus havia me abençoado naquela época com um carro extraordinário, pastor. Eu ia falar carrinho, mas não era carrinho, era um carro, e um poderoso carro, um Corsa hatch 98 prata, 4 portas. 100 parecia que estava 80, 80 parecia que estava 60, 60 parecia que estava 20, 20 parecia que estava parado. Era um carro extraordinário que Deus havia me abençoado, tinha me dado, e claro, me dado com algumas prestações para pagar, mas Ele tinha me dado, estava me dando condições para pagar. Eu lembro que eu estava no começo da itinerância fora da minha cidade, eu estava vivendo alguns cenários, e eu estava todo empolgado, um jovem, já noivo, meu Deus, já noivo para casar. Deus havia me abençoado com um carro, eu estava todo feliz. Até um dia em que o pastor da nossa igreja, na época, ele também um dos grandes pregadores dessa região, me convidou para levá-lo até uma agenda. O carro dele naquele dia havia quebrado, e ele disse assim: tem como você me emprestar o seu carro para ir junto na agenda comigo? Eu falei para ele: pastor, claro que tem, o senhor toma a liberdade, eu vou até a casa do senhor, levo o carro, só tem um porém, o seu carro é um Civic, o meu é um Corsa, demora um pouquinho mais para chegar, mas chega, a gente precisa sair só um pouquinho mais cedo. Ele ia na cidade de Tatuí, até então eu não conhecia a cidade de Tatuí. Então quando eu cheguei na casa do pastor, eu desci do banco do motorista, fui para o banco do passageiro, e o pastor olhou para mim e disse assim: não, filho, você que vai dirigindo hoje. Eu falei: pastor, a cidade que o senhor vai eu não conheço, e eu estou com a carta provisória, e assim, se nós tomarmos multas e o senhor estiver dirigindo, o senhor assume, pega os pontos e aí vai, eu não preciso perder minha carta, beleza? Ele falou: não, pode ficar tranquilo, que a estrada que a gente vai pegar é uma estrada muito boa, acabaram de refazer, asfaltar, enfim, fizeram uns trâmites muito bons lá, a gente leva aproximadamente 1 hora para chegar, pode ir dirigindo em paz, porque eu conheço a estrada, é uma igreja que eu já preguei, que eu prego lá há mais de 10 anos, é uma estrada muito tranquila, pode ir dirigindo, a gente vai a 80 por hora. Eu disse: 80 por hora dá, porque o carro não vai muito mais que isso, mas vai 80 por hora, vai tranquilo. E eu disse para ele: mas o senhor confia em que eu vou dirigindo? Ele falou: é claro, você aprendeu, vamos ver como que você é na pista. Eu confesso a vocês que quando nós pegamos a estrada, algo ficou gritando na minha mente, e ficou gritando exatamente isso: você vai errar o caminho, você vai errar o caminho, você vai errar o caminho, você vai errar o caminho. Simples, se eu vou errar o caminho, eu vou ter uma estratégia. Antes de nós sairmos da cidade, tínhamos andado cerca de 10 minutos, eu olhei para o pastor e falei: pastor, tem como o senhor colocar no GPS o endereço da igreja, para eu ser guiado pela moça do GPS? Porque eu acredito que a moça do GPS não deixa falhar absolutamente nada. Eu vou ouvindo a voz dela, e quem dirige por GPS aqui sabe: a 200 metros vira à direita, 500 metros vira à esquerda, 2 quilômetros pega o retorno, você errou, pega o retorno. Então na minha cabeça eu estava: eu vou errar, mas a minha estratégia foi pedir para o pastor ligar o GPS, porque eu entendi que se ele ligasse o GPS, a estrada ficaria mais tranquila, o GPS iria me salvar. Ele olhou para mim e disse: não vou ligar o GPS, pode ir dirigindo, eu conheço a estrada. Eu não sei se você já dirigiu com alguém tendo que a pessoa falasse a estrada para você. É horrível, porque tem gente que fala exatamente na hora que é para virar: vira à direita, e você já está à direita e faz a manobra, porque que você não avisou há 10 minutos atrás, eu ia saber que era para virar.
E na minha cabeça, aquilo ficou ressoando: você vai errar o caminho, você vai errar o caminho, você vai errar o caminho. E eu olhei para o pastor e disse: pastor, eu sei que o senhor é uma bênção, eu acredito que o senhor deve estar brincando, não é? Mas tem como o senhor de fato ligar o GPS? Eu sei que o senhor conhece a estrada, mas é melhor eu ir sendo guiado pela moça do GPS, porque de fato, pastor, a moça do GPS não falha. O Google Maps fica conectado mesmo que você esteja offline. Olha que poderoso isso, que inteligência que Deus deu ao homem, para a gente não precisar ficar se preocupando. Liga o GPS, pastor, coloca o endereço no GPS que a gente vai chegar, vai ser ao mesmo tempo, pelo menos a moça vai falando comigo. E eu usei o artifício de dizer: pelo menos o senhor vai pensando na mensagem que o senhor vai pregar, pode até cochilar e não precisa ficar preocupado em me falar o caminho. Ele olhou para mim e eu dirigindo, ele disse: não vou ligar o GPS, eu sei onde é o caminho da igreja. Vai dirigindo, irmão. Andamos 20 minutos de estrada, e eu confesso a vocês que a minha ansiedade, algo que precisava ser tratado em mim com 18 anos, e Deus já sabia como estava tratando, a minha ansiedade estava pulsando. Eu queria gritar naquele volante, ao ponto de 20 minutos de viagem, 20 para 30 minutos, eu disse: pastor, eu te respeito. O Senhor é uma bênção na minha igreja, o Senhor é uma das minhas maiores referências, o Senhor é um pai na fé para mim e para minha casa, é o Senhor que vai fazer o meu casamento, o Senhor é um dos maiores pregadores que eu conheço, mas em nome de Jesus, pastor, o carro é meu, quem está no volante sou eu. Por favor, pastor, ligue esse GPS. Ele olhou para mim, e ele não olhou rindo, apesar de que vocês estão rindo, e na hora eu também queria rir. Ele olhou para mim sério, e ele falou: eu não sei se você limpou o ouvido antes de sair da sua casa, mas eu não vou ligar o GPS, vai, eu sei qual é o caminho da igreja. Sabe o que eu fiz, pastor Igor, pastora, sabe o que eu fiz? Eu fiquei quieto, porque naquele momento, com aquela resposta, eu entendi que se eu falasse alguma coisa, ele ia me disciplinar, e eu voltaria para a igreja disciplinado. Eu fiquei quieto o restante da viagem, e nós andamos mais cerca de 40 minutos depois dessa fala dele, e eu fiquei quieto e não falei mais nada durante a viagem inteira. E quando nós chegamos na frente da igreja, que eu estacionei o carro na frente da igreja, onde o obreiro tinha separado o cone, que eu parei o carro, que eu dei ré, que eu desliguei o carro, ele olhou para mim e disse: não falei que eu sabia onde era a igreja? Ele olhou para mim, tocou em mim e disse: está vendo, filho, como é difícil confiar? Na hora, como um meio de socorro e resposta, eu disse: pastor, misericórdia, o que o senhor está querendo dizer? O senhor está querendo falar que eu não confio no Senhor? O Senhor é uma bênção, pelo amor de Deus. Se eu passei esta imagem. E ele falou para mim: e você confia, filho? Eu falei: claro que eu confio, pastor, o senhor viu meu crescimento, o senhor me conhece desde criança, claro que eu confio no senhor, o senhor é uma bênção na minha vida. Ele disse: então por que quando eu falei para você que eu sabia onde era o caminho, você ficou me insistindo de 3 a 4 vezes para ligar esse bendito GPS, mesmo eu falando para você que eu sabia onde era o caminho? E ele olhou para mim em uma palavra direta, pastor Davi, que eu acredito que o senhor faz muito isso aqui, foi dizer: confiança é isso, filho. Não é você apenas falar para mim no final da viagem que confia, sendo que no início dela eu estava pedindo confiança. Pergunto de novo: você confia em Deus? Porque confiança não é pré-estabelecido naquilo que nós falamos, afirmamos, quando na verdade as nossas atitudes são totalmente as contrárias. Vamos substituir os personagens de uma história que eu contei para vocês, que eu vivi. Vamos colocar que a gente está no volante das nossas vidas, e sabe quem é que está do nosso lado? Deus, o Altíssimo, o Poderoso, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, aquele que o passado, presente e futuro para ele são a mesma coisa, e de repente a gente está no controle do volante, e Deus está dizendo: pode ir. E nós, com as nossas ansiedades, com os nossos medos, com as nossas faltas de fé, com as nossas desconfianças, parece que nas entrelinhas olhamos para Deus e dizemos: tem como o Senhor ligar o GPS? E Deus diz: eu não vou ligar o GPS, eu sei o caminho que eu estou te levando,
mas nós, das nossas ansiedades e dos nossos medos, dizemos: eu sei quem o Senhor é, e eu confio no Senhor, mas eu vou ficar mais tranquilo se o Senhor ligar o GPS, se o Senhor falar qual é o próximo passo, se o Senhor falar qual é a próxima porta, se o Senhor falar qual é o próximo caminho. E Deus está dizendo esta noite: eu não vou ligar o GPS, porque eu não te chamei para viver por vista, eu te chamei para viver por fé. Eu não quero confiança apenas com as suas palavras, porque o que adianta gritar no culto de quarta-feira do sobrenatural que confia em mim, se na quinta-feira você acorda dizendo: Deus, eu só queria um sinal. O sinal já foi dado, é confiar na minha palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus está cansado de uma igreja que fala que confia, mas na primeira oportunidade está dizendo: liga o GPS, porque eu não vou dar o próximo passo antes de o Senhor mostrar. Porém, Deus toma esse microfone esta noite para dizer: não vou ligar GPS, não vou te dar sinal. O sinal é confiar na minha palavra, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção ao nome do Rei da Glória. Alguém confia no Todo-Poderoso? Dá o maior brado de glória a Deus aqui. Faz esse favor, porque eu sei que vocês são animados e eu também sou. Prazer, eu também sou animado. Toquem pelo menos duas pessoas ao seu lado e fala para esse bendito, para essa bendita: entendeu? Deus não vai ligar o GPS. 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 Se quer caminhar comigo, caminhe entendendo o que eu fiz, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer. Olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração. Quem confia? Oh, eu sinto uma graça de Deus aqui. Chega, é a palavra de Deus aqui esta noite no sobrenatural. E eu sinto do Espírito um direcionamento para dizer: chega de ser mimado, em que tudo Deus precisa te mostrar. Chega de ser mimado, onde de manhã você precisa se levantar e ver algum sinal terreno. Deus essa noite está dizendo: não vai ter sinal nenhum. Se confia em mim por aquilo que eu sou, vai caminhar acreditando que o amanhã eu vou prover. E daí que não tem sinal, e daí que não tem porta aberta, o Todo-Poderoso já sabe do meu amanhã. O que eu faço é caminhar de fé em fé, de glória em glória. Eu vou dizer até você glorificar. De fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Só a igreja que pode levantar as mãos e adorar. Espírito Santo. Pastor Igor, Pastor Davi, uma grande escritora da década de 40, conhecida como Corrie ten Boom, ela sobreviveu ao Holocausto. Ela escreveu dizendo, em meio à guerra, que quando estava presa, a única palavra que ressoava na sua mente, imaginando que no outro dia ela seria a próxima judia a ser morta, ela escreveu dizendo que a única palavra que ressoava na sua mente era: confie em Deus. Confie em Deus. E ela exemplificou que confiança em Deus é tão simples e tão simples, que é como se nós fôssemos comprar uma passagem. Naquela época era a única forma que ela encontrou para exemplificar. Ela disse que confiar em Deus era como se a gente fosse comprar uma passagem para viajar de trem. E quando a gente chegasse na bilheteria e comprasse a passagem para viajar de trem, o trem chegaria ou chegava, a gente entraria dentro do trem e cochilaria até chegar no destino final. Ela disse: confiar em Deus é isso, porque para chegar ao ponto de comprar a passagem, é porque não é apenas o trem que está preparado, o caminho onde o trem vai passar está preparado. Os obstáculos onde poderia parar o trem, os arquitetos já planejou tudo. Ela disse: confiar em Deus é isso,
é comprar a passagem, é entrar e não ficar se perguntando se o trem vai chegar ou não vai chegar. Se eu comprei a passagem é porque ele tem um destino final. Se eu comprei a passagem é porque eu sei aonde eu vou chegar. Eu sinto de Deus para dizer para alguém aqui essa noite: você está preocupado com coisa que não é você que vai controlar. Deus está dizendo: descansa esse coração. Você está tendo noite de insônia com coisas que Deus está dizendo: por que você está assim? Por que você está preocupado com esse jeito? Porém hoje Deus está sacudindo o sobrenatural desta igreja para dizer: você vai bradar como Davi: deitei, dormi e acordei, porque é o Senhor que está me sustentando. Eu vou deitar a cabeça no meu travesseiro e eu vou ficar em paz, porque eu estou confiando naquele que já sabe a rota. E se eu estou dentro desse trem do evangelho, é porque ele tem começo, é porque ele tem meio, é porque ele tem fim. Se tiver obstáculo, eu vou passar por cima, eu vou passar por cima. Quem recebe esta palavra? Me ajude a pregar mais um pouco, irmãos. Toque nesse irmão, diga: Deus não vai ligar o GPS, irmão. Esse texto que nós lemos é exatamente isso. Eu prometo, pastor Davi, ser direto e breve aqui. Esse texto vai nos mostrar uma das viagens mais importantes do apóstolo Paulo. Eu pergunto: vocês confiam em Deus mesmo? Então vamos ver o que é confiança. O apóstolo Paulo foi levado sob julgamento. A partir do capítulo de número 24, do capítulo de número 25, alguns judeus queriam a morte dele. Então eles armaram um motim onde tinham apenas advogados de acusação. Tinham pessoas que queriam apenas acusar Paulo. Paulo não tinha advogado de defesa. Então o contexto diz que Paulo vai apelar para a sua dupla cidadania. Quando Paulo vê que entre os judeus ele não tem alguém que pode defendê-lo, então ele apela para a sua dupla cidadania, porque ele era judeu e também romano. Então Paulo percebe que ele tem um escape diante da lei. Aliás, os homens não conseguiram condená-lo, nem prendê-lo, nem matá-lo. Então Paulo apela para a sua dupla cidadania, e ele diz: eu quero ser julgado em Roma, na Itália. Perceba, o contexto é esse. Não é apenas a vontade de Paulo estar em Roma, também era a vontade de Deus. Porque naquela altura Roma era a engrenagem do mundo inteiro. Paulo queria chegar lá para ministrar o evangelho, para abrir algo lá, uma igreja lá, novos crentes, novos convertidos. Então entenda que o coração de Paulo era subjetivo a isso, ele queria isso. Mas o que eu amo, pastor Igor, é que não é apenas Paulo que queria, Deus também queria. Eu pergunto para vocês: quando a minha vontade se une à vontade de Deus, quando a nossa vontade se une à vontade de Deus, o que vem na nossa mente? Meu Deus, ninguém me segura, hein? Que poderoso, não é? Quando a minha vontade se une à vontade de Deus, essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Deus já foi na frente, já abriu o caminho, já quebrou tudo, não é? É instantâneo. Olha que bênção, quando as vontades dos homens se unem à vontade de Deus, a gente pensa tudo positivo. Só que confiar em Deus é compreender que quando a minha vontade se une à vontade dele, as formas, os jeitos, é de Deus. A vontade de Paulo era estar em Roma, a vontade de Deus era que Paulo estivesse lá. Sabe o que Deus vai fazer? Juntar o útil ao agradável. Se a sua vontade também é a minha, então eu preparei uma viagem especial para você, Paulo. Capítulo de número 27, Paulo é colocado dentro de um navio cheio de prisioneiros. Ninguém sabia quem ele era, ninguém sabia de onde ele tinha vindo, ninguém sabia para onde ele ia. Os homens achavam que ele era apenas mais um delinquente, ou tinha roubado alguma coisa, ou tinha matado alguém. Você confia em Deus, literalmente? Por quê? Porque o texto vai nos mostrar, pastor Davi, que Paulo não deixou de ser Paulo, porque o cenário que ele estava não era favorável. Ele sabia que o que ele carregava era muito maior que o cenário que ele estava vivendo, ou no ambiente em que ele foi inserido. Ele não deixou de fazer. O texto diz que os homens não sabiam o que Paulo tinha escrito. E eu estou falando de Paulo, irmãos. Eu estou falando do homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Eu estou falando de Paulo, irmãos, que tem um currículo invejável, melhor que todos os outros. Eu estou falando de
Paulo, irmãos, aquele que foi considerado como apóstolo pelo próprio Cristo, foi Cristo que desceu 3 anos e meio na Arábia e o ensinou. Eu estou falando de Paulo, aquele que escreveu textos espetaculares, como Romanos, capítulo 11, versículo 31 em diante, quando ele diz: ó profundidade das riquezas, quer da sabedoria, quer do conhecimento de Deus, como insondáveis, Senhor, são os teus caminhos, como inescrutáveis são os teus juízos. Quem conhece a mente deste Deus? Quem é igual a ele? Quem lhe emprestou alguma coisa para que pudesse lhe pedir de volta? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Estou falando de Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu cartas como Filipenses capítulo 4, a partir do versículo número 10, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar em cima, eu sei estar embaixo, eu sei vencer, eu sei perder, eu sei ter tudo, eu também sei ter nada, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou falando de Paulo, homem que escreveu textos cristocêntricos, como Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que subsistindo como forma de Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, se entregou como um servo, se entregou, foi fiel até a morte, morte de cruz, e Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que todo joelho se dobre, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu estou falando de Paulo, um homem que falava tão difícil, mas tão difícil que nem a próprio apóstolo Pedro conseguiu entender o que ele queria dizer. Eu estou falando de Paulo, um discípulo respeitado, um dos homens mais importantes depois de Cristo, um missionário nato, aquele que carregava a verdade. Vocês entendem o currículo que eu estou falando? Eu estou falando de Paulo. E daí? Foi colocado dentro de um navio com prisioneiros. Ninguém sabia quem ele era, ninguém sabia o que ele tinha, ninguém sabia o que ele possuía. Pastor Davi, até parece que isso vem de forma sobrenatural chacoalhar as nossas vidas, não é? A gente fez 2 jejum ontem, jejuou hoje, consagrou amanhã, e a gente acha que Deus precisa agir de forma, não, e não pode ser equivocado comigo, tem que ser certinho. Eu não aceito o lugar que Deus me colocou, porque o Deus que eu sirvo precisa ver o quanto que eu estou fazendo. Mas e se eu te disser que confiar em Deus não é ficar dependente do cenário que Ele te colocou? Porque até mesmo a confiança em Deus revela que eu aceito exatamente aonde Ele quer me colocar, é onde Ele quer me inserir, porque tudo aquilo que Deus está fazendo, quando eu confio nele, não cabe apenas a mim, cabe a algo além de mim. Deus não colocou Paulo no capítulo 27 por causa de Paulo. Deus colocou Paulo no capítulo 27 com prisioneiros, porque Deus queria fazer algo além de Paulo. Eu sinto o Espírito Santo para pregar esta palavra. Chega, confiar em mim não é eu dizer esta noite que eu, Deus, vou aplacar as tempestades. É eu, Deus, tomar a palavra e dizer: estou te levando para algumas tempestades. Confiar em mim não é dizer: Deus, eu tenho orado, jejuado tanto, que eu sei que amanhã o Senhor vai acabar com a guerra. Porém Deus está dizendo: você tem orado tanto, jejuado tanto, que eu estou te levando para uma guerra amanhã. Mas calma, isso não é para você desanimar nem acabar com glória. É Deus dizendo: eu quero que você enfrente isso como confiança. Sabe por quê? Porque os homens não sabiam o porquê Paulo estava lá, mas o céu sabia, porque tinha colocado Paulo lá. Eu sinto o Espírito Santo para pregar esta palavra. Tem gente aqui que está reclamando de cenários que você ainda não compreendeu, mas o céu sabe porque te colocou, mas o céu sabe o que você carrega, mas o céu sabe o que você leva dentro de você. É porque o que Deus está fazendo não vai apenas para você, vai além de você. Quem tem que ser reconhecido nesse cenário e nessa confiança não é a sua força, é a força dele. Não é o seu poder, é o poder dele. Não é o seu nome, é o nome dele. E daí que eles não sabem quem Paulo é. Se eles conhecerem o Deus de Paulo, já vale a pena. E daí que eles não sabem quem o Abner é. Se eles conhecerem o Deus do Abner, já vale a pena. Eu vim essa noite dizer para alguém que precisa sair daqui com essa resposta: pare de reclamar de cenários que eu te coloquei para que o meu nome seja manifestado. Não é você, sou eu. Não é você, sou eu. Alguém recebe esta palavra? Olha a gente se levantando e dizendo: Deus, eu confio em ti. E é porque eu confio em ti que eu vou dizer: antes eu conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pensei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos.
ouvidos. Alguém que sabe que esta palavra é além de você, 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 é além de você. Eu vou dizer até você glorificar. É além de você, é além de você, é além de você. Quem pode adorar a Ele? Eu sinto uma graça de Deus para dizer: uma geração está sendo levantada. Podem tirar o que a gente tem, mas não pode tirar o que a gente carrega. Eu carrego o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem pode levantar as mãos quadredral e adorar o Rei da Glória? Vocês adoram pelo poder da palavra? Vocês adoram pelo poder da palavra? Vocês adoram pelo poder da palavra? Se Paulo reclamasse porque Deus havia colocado lá, Paulo perderia algo que Deus está fazendo além dele. Ou vocês não entendem? Paulo foi colocado dentro de um prisioneiro, dentro de um navio com prisioneiros. Ninguém sabia quem ele era, mas o texto diz que quando uma tempestade chegou, oh Espírito Santo de Deus, a tempestade foi tão forte, pastor Davi, que os homens perderam a esperança de ser salvos. Foi tão forte a tempestade, e o vento estava tão ao contrário, que os homens deixaram de controlar o navio, ou seja, deixaram o vento levar o navio para onde queria. Olha Paulo lá, a tempestade foi tão forte, que os homens pararam até de comer, porque não tinham nem fome no meio daquela tempestade. A tempestade foi tão forte, que eles não sabiam para onde eles estavam sendo direcionados. Mas enquanto os homens do navio estão com medo de morrer, não sabem aonde estão, o texto diz, pastor Igor, que na noite, numa madrugada, Paulo, que ninguém sabia quem era, que ninguém sabia o que carregava, estava tendo uma visita do céu. Enquanto os homens não sabiam quem ele era, o anjo estava descendo até Paulo, estava dizendo: Paulo, eu vim apenas te avisar uma coisa. Primeiro, o navio vai rachar no meio, porque Deus quer que o navio rache no meio. Segundo, Paulo, ninguém vai morrer. Sabe por quê, Paulo? Porque por sua causa, por sua causa, por sua causa, por sua causa. Eu sinto graça para pregar esta palavra. Por sua causa, por sua causa. Ninguém sabe as madrugadas que você está orando, mas por sua causa. Ninguém daquele casamento sabe o quanto você está jejuando, mas por sua causa. Ninguém daquela família sabe o quanto você está orando, mas por sua causa. É porque a graça de Deus na sua vida, Paulo, é tão poderosa, que eu vim te avisar que não é você apenas que vai sobreviver. Quem está com você vai sobreviver. Quem está com você vai sobreviver. Receba esta palavra. Se Satanás pensou que ia destruir a nossa casa, olha a gente aqui no sobrenatural para receber. Por sua causa, por sua causa, por sua causa, por sua causa. Casamentos estão sendo restituídos, filhos estão sendo restituídos, lares estão sendo restituídos por sua causa. Quem pode adorar? Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui. Isso é um jeito meu. Se você puder, toque nesse irmão do seu lado de novo e pergunte: vai reclamar até quando? Vai murmurar até quando?
vai se perguntar até quando. Você confia ou não confia? Você confia ou não confia? Você confia ou não confia? Se confiares na minha palavra, eu, Deus, desço essa noite para dizer: vai continuar vivo, vai continuar vivo. Não morres, não morres, não morres, não morres. Quem pode dar um salto nesta cadeira? Fiquem de pé comigo em nome do Senhor Jesus. O grupo de louvor, se puder vir, eu encerro aqui. Pastor Igor, meu mano, obrigado. Seria labaie calabas. Oreba seria labaie calabas. Seria lá. Oreba seria labaie calabas. Soteria labas. Eu preciso encerrar. Deixem Deus fluir através de vocês. Que honra revela. Deus abençoe. Escute. Lembra que eu falei? Chega de uma igreja que confia apenas com as suas palavras. Chega. Você confia em Deus? Então Deus quer ver isso na prática. Pastor Igor, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, meu irmão. Paulo se levantou no outro dia e disse: homens, fiquem em paz. Essa noite um anjo do Senhor me apareceu. E ele disse que ninguém morre. Eu pergunto, os homens sabiam quem Paulo era, sim ou não? Como ouvir um homem que a gente não conhece? Como transmitir algo se eles não sabem quem eu sou? Eu quero que vocês olhem para o texto de forma lógica. Vamos olhar para o texto de forma lógica? Paulo é Paulo, os homens não sabem quem é Paulo. Ele está no mesmo navio que os homens estão. Ele está sofrendo as mesmas tempestades que os homens estão sofrendo. Então, por estar sofrendo a mesma tempestade que os homens estão sofrendo, está sem comer há muitos dias, não sabe nem se é dia nem é noite, não sabe para onde o navio está sendo levado, e de repente ele se levanta falando que viu um anjo. Vamos olhar para a lógica? Que homem louco é esse? Então Paulo percebe que falar para eles, ter bom ânimo, não era apenas suficiente, porque Deus está nos levando a um nível de confiança em que só a nossa fala não vai ser suficiente. Então Paulo vai perceber que só falar para eles que ninguém morre não dá certo. Se ele não conseguir nada para demonstrar aquilo que ele está falando, de pouco vai adiantar. Porque o texto diz que depois que Paulo falou que o anjo apareceu para ele e que ninguém ia morrer, o texto diz que tinha homens querendo pular. Warren Wiersbe, um comentarista de Atos, ele diz no capítulo 27 de Atos 27, ele diz: às vezes nós somos os Paulos das nossas histórias. E se nós estamos dentro de um navio que vai sofrer um naufrágio e Deus coloca uma palavra no nosso coração de confiança, a pergunta é: as pessoas que olharem para nós ficam no navio ou pulam do navio? Se o que você afirmou no começo dessa mensagem, que você confia, for a mesma forma com que você demonstra essa confiança com as suas atitudes, as pessoas ficam no navio ou pulam do navio? Porque mesmo que o navio vai sofrer um naufrágio, Paulo disse: ninguém pode sair do navio antes do tempo. Fiquem todos até o navio afundar. Você entende? Se os homens pulassem antes da hora, morreriam. Então Paulo estava dizendo: fiquem no navio, homens. A gente vai rachar no meio, mas ninguém morre.
Eu pergunto e encerro essa mensagem dizendo: as pessoas da sua vida ficam no navio ou pulam dele? Se o nível de confiança que você disse ter não for o mesmo que você esteja tendo, elas pulam ou ficam? E aí? Então Paulo percebe que só falar não adiantava, porque é o que Deus está exigindo essa noite. Eu não quero confiança apenas com as suas palavras, eu quero com as suas atitudes. Então Paulo, pastora, se levanta no meio deles. Eu posso fazer aqui, pastor Igor, eu posso fazer aqui. Paulo se levanta no meio deles, e sabe o que Paulo vai fazer? Paulo, no meio da tempestade, vai se assentar. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai olhar para alguns dos prisioneiros que estão lá e vai dizer: tem como vocês me arrumarem um pedaço de pão, por favor? Porque bateu uma fome agora e eu preciso comer. Tem um navio que está prestes a rachar no meio, e tem um homem que está dentro do navio dizendo: está na hora de vocês comerem também, porque o que vai acontecer daqui a pouco, vocês vão precisar de força para nadar. Nós vai rachar no meio, vai cair todo mundo no mar, mas ninguém vai morrer. Paulo está dizendo: eu não quero que vocês confiem apenas naquilo que eu estou falando, eu quero que vocês confiem no que eu estou fazendo. Por quê? Porque só Paulo falando, eles diriam: é um homem louco, ele não sabe o que está falando. Mas quando Paulo se assentou no meio de uma tempestade e começou a comer, é impossível parar aquilo que está sendo feito, é impossível apagar a atitude que alguém está tomando. Eu sinto de Deus para dizer: sabe o que é loucura? Não é quando você desiste, loucura é quando você vem numa quarta do sobrenatural e as coisas estão um turbilhão na sua casa, e quando você chega lá, você deita a cabeça no travesseiro e fala: eu ficar com insônia, que nada, eu vou dormir. Eu parar de comer, que nada, eu vou me alimentar. Eu largar a mão de sonhar, que nada, eu vou sonhar. Alguém vai dizer: por quê? Porque eu sei que eu estou debaixo de uma palavra, e a palavra é que eu vou chegar no meu destino final. Então as minhas atitudes vai ser de alguém que confia no Deus que começou a boa obra e é fiel para terminá-la. Oh, eu sinto a graça de Deus para pregar essa noite, e Deus está dizendo para alguém, e você precisa sair daqui com isso: a raiva de Satanás não é a dor que você sente e desanima. A raiva de Satanás é quando a dor vem, te chacoalha, mas você ainda continua dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido. Tem gente que vai dizer: se ele come no meio dessa tempestade, o que ele não é capaz de fazer quando tudo está bem. Se ele ora no meio dessa turbulência, o que ele é capaz de fazer quando a porta se abre. Se ele jejua quando o inimigo se levanta, o que ela não é capaz de fazer quando 1000 cai ao lado, 10.000 à direita e não é atingido. Alguém que sabe essa palavra? Pegue na mão desse irmão do seu lado, em nome de Jesus. Pegue na mão dele e dela. Se você tiver intimidade, melhor ainda, balance a mão dele com carinho e diga: se movimente, se movimente, se movimente, se movimente. Tem gente querendo pular, mas se você se movimentar, eles vão dizer: eu fico. Se movimente, se movimente. Tem gente querendo abandonar esse navio, mas se você se movimentar, eles falam: se ela ora, eu oro. Se movimente, se movimente. Tem gente querendo abrir mão, mas se você pregar, você vai se movimentar. Se movimente, se movimente. Quem pode, catedral, encher esta casa de glória agora, agora, agora. Há um poder de Deus que desce aqui agora. Uma igreja está se movimentando. Sai da frente, Satanás. A gente confia no Rei da Glória. Ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo.
Eu ia entregar aqui, mas o Espírito Santo impulsiona meu coração, eu preciso dizer isso. Esse texto aparentemente vai terminar de forma triste. O navio rachando no meio, os homens caindo no mar. Mas o que eu amo é o capítulo 28. Porque o capítulo 28 começa dizendo: e ninguém morreu. Eu quero orar esta noite com vocês. Não vou chamar vocês aqui não, vou orar aí mesmo. Porque o texto diz que enquanto os homens caíram no mar, no capítulo 28, ninguém tinha morrido. Descobriram que o lugar onde eles tinham caído se chamava Malta. Sabe o que significa Malta no grego? Refúgio. Você confia em Deus? Então esta noite, eu termino essa noite do sobrenatural dizer: confia no que Ele está fazendo. Porque se você reclamar aqui, não vai entender o que Ele está preparando ali. Se você murmurar aqui, não vai compreender o lugar de refúgio que Ele está preparando ali. Uriba seria lavaia calama. E o difícil, pastor Davi, pastor Igor, é confiar nele. Quando você olha para a sua casa e você diz: mas Deus, eu estou seguindo o que o Senhor está falando. Por que o Senhor está deixando isso? E Deus está dizendo: é porque não é por você, é além de você. Eu preciso que você atinja um nível de confiança nesse capítulo, porque o próximo capítulo tem serpente que vai aparecer. Mas é porque você confiou no capítulo 27 que o veneno da serpente não vai nem fazer efeito no capítulo 28. Eu sinto de profetizar para esta igreja esta noite. Levante as tuas mãos se você acredita nesta palavra. Pelo poder da palavra, o nível de amadurecimento está sendo derramado sobre esta igreja. Tem gente que entrou nesta noite, neste culto do sobrenatural, dizendo: eu vou confiar depois que Ele fizer. Mas vai sair dizendo: se Ele não quiser fazer, eu não estou nem aí. Eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é. Porque eu não estou com Ele por aquilo que Ele pode fazer. Eu estou com Ele porque eu acredito no que Ele está fazendo além de mim. Uma igreja madura está se levantando mais do que o normal. A cidade de Tu vai se preparar para receber uma das igrejas mais maduras dessa cidade, para dizer: a gente não confia porque Ele está fazendo, porque a gente quer. A gente confia porque Ele está fazendo o que Ele quer. O que Ele quer. O que Ele quer. O que Ele quer. Louvem Catedral Music.